Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, você pode me seguir lá no Instagram para me acompanhar mais de pertinho. Se você não sabe, eu sou missionária e aqui no canal tem vários vídeos das minhas viagens e experiências missionárias. Eu amo ter as minhas memórias gravadas porque vocês podem ver e eu sempre posso voltar pra ver o que eu já vivi e como foi e melhorar nas próximas, quem sabe. E eu abri um box de perguntas no Instagram e eu recebi perguntas incríveis. E nesse vídeo hoje eu vou falar como eu descobri o meu chamado, o que eu já fiz no campo missionário e como que faz com a dificuldade financeira para seguir no campo missionário. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos para a pergunta mais curiosa de todas, que é como eu descobri o meu chamado. Gente, eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, só contando o meu testemunho e provavelmente algum dia eu vou fazer isso por aqui, mas agora eu vou responder rapidinho mais ou menos como foi. Eu nasci em lar cristão, eu nasci em berço cristão, minha mãe e os meus pais me ensinaram, né, nos caminhos do Senhor, então isso já é um pouco mais fácil, já te ajuda muito, mas não significa que isso vai te mostrar o seu chamado de cara, que você já vai crescer sabendo o seu chamado. Eu sou uma pessoa que eu cresci muito sem saber o que eu queria fazer da minha vida, então isso me atrapalhou a descobrir tudo, digamos assim. E em momentos específicos da minha vida eu tive interesse em vários assuntos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Eu tenho 27 anos, eu fiz faculdade de moda, eu fiz pós-graduação em marketing e negócios, eu fiz curso para moda em mídias sociais, aliás, mídias sociais para moda, eu fiz curso de estilismo, modelagem. Como vocês podem ver, eu sou da área criativa, né? Eu amo desenvolver coisas, criar coisas, dar ideias para coisas. E eu acho que saber os seus talentos, o que você é bom, te ajuda muito a descobrir onde você tem que ir. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Deus, ele tem um propósito e um chamado para todo mundo na Terra, até aquelas pessoas que não são cristãs, e ele tem um chamado para todo mundo, mas só quando você vem para ele, que você entende que você é filha dele, que você entende que você é embaixador aqui na Terra, você é representante do reino dele aqui na Terra. E sabendo dos seus talentos e assuntos e coisas que te interessam, te ajuda a entender mais, né, o que Deus está te chamando para poder fazer, porque Ele colocou características específicas em você para fazer coisas, cumprir coisas que só você é capaz de fazer. Claro que se você não for fazer, outra pessoa vai fazer, porque o trabalho precisa ser feito. Mas você pode ser chamado, mas você também pode não atender esse chamado de Deus, né? Eu creio que você não vai pro inferno por causa disso, mas você vai deixar de viver a vida que Ele planejou pra você aqui na Terra, se você não atender esse chamado. E eu resolvi atender o meu chamado. No meu caso, eu creio que todos os cristãos são chamados a ser missionários, né? Não significa que é ser missionário no campo, mas nós somos chamados a pregar o evangelho, né? Das nações, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, depende do campo que você está vivendo. E quando eu era criança, quando eu era bebê, uma irmã entregou uma palavra para minha mãe dizendo que, né, ela via várias bandeiras de fogo atrás de mim e que eu teria um chamado missionário e que minha mãe não ficaria comigo por perto por muito tempo. Então eu não sabia disso, e quando eu fui criando aquele desejo, né, de ir para a Jocum, que é Jovens com a Missão, que é uma organização, né, uma instituição não lucrativa, que treina jovens para enviar para o campo missionário a curto prazo e a longo prazo também. E aí eu fui pesquisando, eu me interessei muito, o Dunamis me ajudou, o movimento Dunamis me ajudou muito a desvendar, né, o meu chamado. Por mais que minha mãe já tivesse essa palavra, eles me ajudaram muito com todos os vídeos, pregações e incentivo, e foram resposta de Deus na minha vida. Então foi com eles que eu iniciei, né, o meu ministério, comecei a viver meu chamado de verdade. Eu acredito que antes de 2018, que foi quando eu fiz meu DTS, minha TED, né, da Jocum, eu já tinha vivido momentos, sim, que faziam parte
do meu chamado, porque eu sempre fui muito obediente a Deus e sempre cumpri, sempre fui a lugares que Ele me pediu pra ir. Eu nunca fiz nada na minha vida que eu queria fazer por conta própria, sabe? Tipo, eu faço, a vida é minha, eu planejo, que se dane. Não, eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito obediente a Deus em relação às coisas que Ele me pedia pra fazer. E em relação ao meu chamado não foi diferente, então eu fui atendendo as coisas que Ele foi me falando pra fazer. E fui fazer o meu DTS, minha TED, na Jocum de Kona, em parceria com Dunamis, na Dunamis Farm. Tem 1 milhão de vídeos aqui no meu canal, se vocês quiserem acompanhar esse processo. Foi a fase mais incrível da minha vida. Depois disso, eu fui pro meu prático, né, na Grécia, no Oriente Médio, na Turquia. E também tem vídeo do meu prático também. E aí daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que eu fiz enquanto eu tava no campo. Ano passado, em 2019, eu voltei para trabalhar nessa escola como obreira e eu liderei um time para os Himalaias, né, para o Nepal. E foi a experiência mais surreal da minha vida, né, você levar pessoas, eu tinha que me levar, mas levar mais pessoas, alunos, para uma nação fechada. E com seus desafios, né, é desafiador já viajar para fazer missões e liderar pessoas e sem ter uma sanidade mental muito incrível. Me fez crescer muito, me fez amadurecer demais. Nada na minha vida que eu já passei me fez amadurecer tanto quanto ser obreira, né, numa escola da Jocum. E esse ano, em 2020, eu voltei, né, antes da pandemia, é claro, pra ter mais uma experiência, né, como obreira, fazendo parte da comunidade lá e do time. Ano passado, em 2019, no final do ano, eu fui para Jocum de Kona fazer um treinamento de liderança, o que transformou a minha vida, minha forma de pensar. Foi mais um desafio. Ali eu aprendi a confiar em Deus de verdade em relação a finanças, que Ele ia prover tudo que eu precisava. Ali eu tive minha paternidade firmada em Deus. Gente, você saber as coisas de Deus, a teoria é uma coisa, agora você vivê-las. Pregar é fácil, falar é fácil, tudo na teoria é muito fácil, mas na hora de viver é muito difícil. Então Deus me levou para lugares onde Ele me ensinou que Ele realmente era meu pai. Ele me levou para o alto da montanha no Nepal para me ensinar que Ele era meu pai. Ele me levou nas profundezas do mar, no Havaí, para me ensinar que era meu pai de uma vez por todas. E eu entendi. Então 2020 tem sido um ano muito diferente para mim em relação a experiências com Deus, a provisão financeira. Deus tem sido incrivelmente bom. Se Ele prover é bom, se ele não prover, Ele também é bom. Ele nunca vai deixar de ser bom. Mas a gente entrou na quarentena e eu recebi várias palavras esse ano falando que era meu tempo de transição, então eu deixei a comunidade que eu tava morando e agora eu tô em casa fazendo esse período de transição até as coisas voltarem ao normal. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, ele tá em inglês inclusive, mas tem legenda, se você quiser assistir. E como eu já falei os países que eu já fui pra vocês, eu vou contar um pouquinho as experiências que eu tive nesses países, tá? Experiências que eu tive no campo missionário, que foi uma das perguntas que me fizeram. Bom, o primeiro país que eu fui no campo missionário foi a Grécia. E o que você imagina? Ilhas gregas, tudo lindo, tudo maravilhoso. Nós não fomos para ilhas gregas. Inicialmente a gente ia para uma ilha que atende, né, refugiados sírios, mas a gente não foi porque o time todo não falava inglês, então não poderia ter tradução na comunicação. Então nós fomos para Tessalonique, que é um lugar histórico, a antiga capital da Macedônia. E lá nós trabalhamos num centro de refugiados, um local onde recebia famílias, homens, ali eles tomavam banho, pegavam roupa nova, comiam, ouviam a palavra por alguns minutos e passavam tempo juntos ali. Então a gente foi servir esse centro de refugiados, servindo comida, ajudando, né, a entregar as toalhas, entregar as roupas, ajudando na limpeza. E foi uma experiência que marcou a minha vida, mudou a minha vida. Eu tive lado a lado com sírios que perderam tudo. Pensa em advogados, em engenheiros, em pessoas que já foram importantes um dia na sociedade e que do nada se tornaram refugiados, se tornaram ninguém, literalmente, porque eles ficam sem documento, sem passaporte, sem uma nação, sem nada. Então eu tive a oportunidade de servir essas pessoas e de contribuir na vida delas de alguma forma.
Nós também trabalhamos com igrejas na Grécia, né, intercedendo pelos gregos e fazendo evangelismo nas ruas e amando aquelas pessoas, e aquelas pessoas que precisam de um abraço, de uma palavra de consolo, de amor, gente, de amor. O mundo precisa de amor, entendeu? E Deus é amor, então é de Deus que elas precisam. E a gente teve a oportunidade de amar os gregos, o que foi incrível. Foi bem desafiador na Grécia, pra ser bem sincera. De todos os países que eu já fui, espiritualmente falando, a Grécia foi o mais pesado. Mas isso é assunto para outro vídeo, foi bem desafiador mesmo. Algumas pessoas, se eu entrar em detalhes aqui, algumas pessoas não vão entender, então não faz sentido eu entrar em detalhes. E o outro país que eu fui foi pra Turquia. E na Turquia a gente foi um dia, eu fui pertinho da Síria, né, de carro, entregar mantimentos num campo de refugiados, literalmente. Eles moram na beirada da estrada, alguns em containers e outros moram em cabaninhas de lona, muito quente, insuportável. E a gente foi lá, a gente primeiro preparou as cestas básicas, né, a gente fez um trabalho em grupo montando as cestas, depois a gente carregou o caminhão, depois fomos para as vilas lá entregar, e foi uma experiência que também marcou minha vida, tipo, me chacoalhou, assim, porque um dia eu pedi a Deus que eu pudesse fazer parte disso, sabe? Eu via na televisão as notícias sobre a Síria e eu não podia fazer nada, e de repente, de Deus, eu estava lá pertinho do lado, podendo ajudar aquelas pessoas, abençoando a vida delas de alguma forma. E a gente também trabalhou com igrejas e a gente fez evangelismo nas ruas. E, cara, foi uma experiência que transformou a minha vida. Já nos Himalaias, a gente teve uma experiência incrível, gente. Sério, vão assistir os vídeos, por favor. Tem vídeo de tudo aqui nesse canal. E nós subimos as montanhas, nós fomos nas vilas, nós fizemos evangelismo, nós fomos nas igrejas, nós encontramos missionários brasileiros, encontramos missionários de outros países, e também foi uma experiência que mudou minha vida, porque foi a primeira vez liderando algo e eu pude liderar pessoas incríveis com um coração incrível. E por incrível que pareça, hoje faz 2 anos que eu voltei do meu prático na Turquia, e daqui uns dias, daqui uns 2, 3 dias, talvez quando esse vídeo for ao ar, vai fazer 1 ano que eu voltei dos Himalaias. E, cara, eu só tenho boas memórias, eu só tenho boas lembranças. O que foi perrengue perto de tudo que foi incrível que a gente viveu. Sim, eu emagreci muito. Na verdade, eu engordei na Grécia, mas eu emagreci na Turquia. E quando eu fui para os Himalaias, eu emagreci muito, muito, muito. Comi muita terra, muita poeira. Quando eu voltei para o Brasil, com essa poeira que já estava nos meus pulmões, lá a gente tinha que andar de máscara. Olha só, quem diria, né, que 1 ano depois seria obrigatório o mundo usar máscara. Lá a gente usava o paninho ou alguma tipo de máscara pra não engolir tanta terra assim. E juntou com o frio do Brasil quando eu voltei, deu pneumonia, né? Ou uma pré-pneumonia. Foi uma situação horrível, muita dor nas costas, terrível. E por último, a última pergunta que foi feita em relação a missões e ao campo missionário foi a questão dos recursos financeiros. Gente, é difícil sim, levantar recursos não é fácil, encontrar mantenedores não é fácil, encontrar pessoas que vão te dar suporte não é fácil. Quando o mundo entra em crise financeira, os primeiros a serem esquecidos são os missionários. As igrejas muitas vezes esquecem os missionários e acham que eles estão mandando dinheiro demais. Gente, é um trabalho digno, é um trabalho voluntário, é um trabalho sacrificial. E sim, o missionário, ele precisa ser amado, cuidado e lembrado e sustentado, tá? Ser missionário não é viver na pobreza. E eu sei que muita gente ouve a voz de Deus e abençoa os missionários. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva de quantas pessoas já me abençoaram financeiramente. Com muito, com pouco, com 10, com 30, com 1.000, com 500, com 200. Gente, quem escuta a voz de Deus e obedece consegue abençoar um missionário tendo pouco ou tendo muito. Porém, é um desafio. O missionário ele tem que ser bem íntegro, né? No projeto que ele está fazendo, o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, para que essas pessoas possam dar o suporte. E meu maior conselho para você é: seja íntegro
apresente o seu projeto para os seus mantenedores. O que são mantenedores? São pessoas que mantêm missionários no campo financeiramente e intercedendo também pela vida dessas pessoas, desses missionários, e de uma forma ou de outra cuidando desses missionários, né? Missionário é gente e merece ser cuidado, não interessa onde ele esteja. Se ele esteja no Oriente Médio, se ele tá na Ásia, se ele tá no Havaí, se ele tá no Brasil, se ele tá na Europa, missionário é missionário, precisa ser cuidado, né? Se ele não pode fazer um trabalho, digamos assim, ir para uma empresa porque aquela não é a área que Deus chamou ele para fazer. Se Deus te chamou para ser missionário dentro da sua empresa, ótimo, você vai ter seu dinheiro ali todo mês. Mas se Deus chamou uma pessoa para ir para um campo missionário em um outro país, na África da vida, por exemplo, não tem como aquela pessoa ganhar dinheiro ali, né? Então seja a resposta de oração na vida de alguém e na vida de um missionário, que dessa forma você também está sendo um missionário. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.